Olá, senhores, sejam bem-vindos ao podcast número... Eu perdi as contas, Sivers. 37? 37. Eu acho que é o 37. É. E, senhores, hoje nós estamos com uma presença muito especial que... Cara, eu bati na mesa, eu não sei se pega no microfone, Agora né? não, no outro até pegava, mas isso que Ah, tipo, então tá nem bom. tanto. Então, como sempre, aqui com o Sivers e aqui... Christian Varela, especialista da Montblanc, veio falar aqui conosco sobre relógios, canetas, instrumentos de escrita, acessórios de couro e tecnologia, né, Christian? Tecnologia. Galera, obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui, né? Espero ter conteúdo, assunto suficiente para a gente preencher essa horinha e pouco aqui. Mas é super fã, cara, super fã de vocês. Quando a gente se trombou no evento... Eu não tinha associado, nos últimos meses, assim, nos últimos anos, eu passei a consumir muito conteúdo de moda e eu já tinha passado no canal de vocês, mas sabe quando o Thiago falou um negócio que é verdade, a gente escuta muito e vê pouco, né? E tipo, o meu horário de academia é todo quase dedicado a podcast. E eu já tinha ouvido vocês várias vezes, assim, vários programas, o do Padilla foi um que, tipo... Ah, que legal. Né? O do... Também, assim... E a gente não tinha associado, cara, a imagem. Aí quando você falou, não, eu falei, não, com certeza eu ouço. Aí eu fui olhar e falei, claro que eu ouço, eu sigo os caras, pô. Engraçado, porque a gente tava falando agora de colunas de jornais de antigamente e também até na época de blog, quando a gente começou em 2012 e tal, que você lia muito e o máximo que você via era no final do texto uma imagenzinha da pessoa, o nome da pessoa que escreveu. E você nem se identificava muito. Aí depois veio o boom do YouTube. No YouTube mudou tudo, porque você consome a informação vendo ali no apresentador, você cria sua conexão. E com podcast agora também deu... Né, tem um híbrido, né? O que você falou assim, é. tem uma galera que consome muito vendo e tem uma galera que consome ouvindo. Eu sou misto, tipo, quando eu posso eu assisto, né? Mas eu escuto mais do que assisto. E sabe o que acontece também muito, Christian, comigo? Eu sigo vários perfis no Instagram e eles aparecem bastante no meu feed, mas às vezes eu não me atento ao nome. Eu me atento mais ao logo do que ao nome. Aí depois eu quero lembrar da pessoa e falo, mas como é que é o arroba dela mesmo? Que eu não lembro direito, eu lembro só da imagem. Eu, às vezes, eu não lembro nem do nome, cara. E já aconteceu também comigo da pessoa ver, você é o cara lá do Instagram, tipo, o cara do Instagram, tá ligado? Tem isso. Porque você recebe tanta coisa no feed que às vezes você vê o conteúdo, mas você não para pra ver o nome da pessoa, assim. Mesmo, é. Então, o cara do Instagram, você é o cara lá do TikTok. Não, e sabe o que acontece muito também? Que a gente consome muita informação. Tipo, recentemente, eu acho que essa geração de agora... Cara, o que eles consomem num dia, tipo, uma geração anterior consumia durante um mês. É muita informação. E também tem muita informação repetida, né? Então, querendo ou não, vamos supor, sei lá, você acabou o Fashion Week de Paris agora, você entra no Instagram, cara, ou no YouTube... Tem 70 pessoas falando sobre o assunto. E algumas vezes estão falando a mesma coisa. Tipo, às vezes até um Ctrl-C, Ctrl-V de conteúdo e tal. E aí acontece muito isso que você falou. Dilui muito, né, cara? Dilui muito. Fica difícil você, tipo, filtrar a informação que você quer. E vocês fazem um trabalho sensacional aqui. Porque é verdade, o conteúdo que vocês trazem tem a cara de vocês, não tá baseado em ninguém. Tipo, é muito autoral. Então, parabéns. E aí, até furando aqui, parabenizar também aqui na gravação o jornal que vocês fizeram, cara, porque eu que sou da moda antiga, adoro pegar na mão, adoro ler, adoro folhear, isso aqui tá maravilhoso. Valeu, Christian. Aproveita e já mostra pra galera aí esse jornalzinho, que a gente fez uma tiragem impressa, Vou mostrar aqui na câmera do Christian, tá bom? Mas ele tem versão em PDF também, pra quem quiser baixar no nosso site, a gente vai deixar o link aí no YouTube. Porque a impressa, né? Cara, impressionante, é muito caro imprimir cada um desses, é uma fortuna. Então a gente fez 50, acho, eu não lembro, mas acho que 50 exemplares impressos e deu o resto a gente tá distribuindo ali mesmo por WhatsApp, pra mailing, então uma versão digital. Christian, vamos lá. Cara, ó, eu já tô aqui de Montblanc, o meu caderninho que eu adoro, meu Summit. E o Christian veio aqui com um desafio, uma tarefa. Revela aí pra turma qual é. Não, eu tava brincando aqui que eu falei que a minha missão hoje era convencer o Thiago de que o Summit é um relógio, que ele tem espaço no pulso dele. Mas é uma brincadeira, óbvio. Assim, não, mas eu acho que é uma discussão muito importante, Christian.
brincadeiras à parte, porque existe um debate, às vezes, né, Sivers, nas redes sociais, sobre assim, pô, smartwatch é um relógio que combina com looks casuais e sociais ou é um acessório tipo de esportes para medir passo, não sei o quê? E eu sou do time que eu acredito que sim, cara. Smartwatch, ele combina muito bem, desde que você harmonize a pulseira e o mostrador. Então, por exemplo, claro, pô, um look social, eu vou colocar um mostrador que é inspirado nos mecânicos clássicos, né? Então, eu gosto muito de colocar o Boheme, o Geosfere, eu acho lindo. Sensacional, é verdade. E também, daí, pô, o que eu faço? Ó, peraí, deixa eu ver onde é que eu pus a pulseira preta. Ó, apesar de que essa aqui, apesar de ser de borracha, por ela ser uma textura azul, eu acho que ela combina com looks mais sofisticados. Mas quando, pô, eu quero uma coisa mais clássica, coloquei a pulseirinha aqui, pá, coloco um Geosfere. Então, eu sou do time que acredito que sim, combina muito com looks sofisticados. Aí eu vou passar a bola pra vocês aí. Passa a bola pro Christian. Então, vamos lá. Olha, não, na verdade, assim, eu acho que o smartwatch ele cumpre um papel muito importante para a indústria relojoeira, né? Primeiro porque a gente passou, durante uns 10 anos atrás, um período em que as pessoas não estavam mais usando relógio, né? E a gente está falando de uma indústria tradicional com mais de 250 anos, que a gente torce para nunca desaparecer, pela tradição que ela tem. E, de repente, a gente pegou uma geração mais jovem adotando o smartwatch pela conectividade. Então, primeiro tudo começa com a conectividade. Você quer ter as informações de notificação, você quer ter o tracking da sua atividade física. Isso tá ok. Depois a gente teve... as pessoas elas começam a querer se diferenciar, porque isso... Cara, isso é estética, isso é moda também, né? Você fala assim, não, eu quero ter um negócio diferente, não quero ser igual a ele, porque eu tenho o meu próprio estilo. E eu acho que tá tudo bem também, acho que tem espaço para todo tipo de smartwatch. Tem um que tem um formato mais tecnológico, tem um que tem um formato mais... da cara da marca mesmo, né, em formatos não convencionais. A Montblanc ela vai por um caminho diferente. O que a gente propõe? A gente tem muito orgulho da nossa indústria relojoeira. Embora a Montblanc seja uma marca que tenha começado a fazer relógio só em 97, a gente se tornou guardião do legado da marca Minerva. A marca Minerva é uma marca que faz relógio desde 1858. Olha só. Então, é muito antiga. Ele nunca parou de fazer relógios. Ela foi incorporada ao grupo Montblanc, Exato. a Minerva? O grupo Richemont adquiriu a Minerva e entregou para que a Montblanc cuidasse desse patrimônio, desse legado. Então, o nosso grande desafio é continuar fazendo relógio, incorporar essa tradição ao estilo Montblanc, e a gente pegou emprestado o design da caixa do relógio 1858, que é um relógio que a Montblanc tem, e a gente colocou um smartwatch nele. Então, quando você olha no pulso, a sensação é de um relógio. Visualmente falando, quem olha ele, a pessoa usando, ó, eu estou aqui com um paletó. Se você coloca, né, o paletó, mesmo com uma pulseira de borracha, assim, vai de cada um, quem olha de longe é um relógio. Sim. Se você olhar de perto, fala assim, peraí, tem uma coisa errada nesse relógio. E aí você vai perceber. Sim. Mas para muitas pessoas era importante isso, você ter a sensação de um relógio, né? Entendi. De você não estar usando um celular no pulso, ou você está usando um bracelete, né? E, ok, eu acho que assim, eu uso o meu muito quando eu faço uma atividade física. Deixa aqui pra galera ver. Quando eu estou, por exemplo, em reuniões importantes, hoje eu fiz questão de não pôr, porque se chegar a notificação, eu deixei o celular lá na jaqueta, eu não quero ficar olhando, porque ele me distrai. Mas às vezes eu estou numa reunião, seria deselegante, por exemplo, pegar o celular o tempo todo, né? Você já teve essa sensação, você está conversando com alguém, a pessoa está olhando o celular. E às vezes é uma coisa importante, ele precisa parar para ler a mensagem. Com um smartwatch, você só dá um check, né? Cara, é uma mensagem, sei lá, do escritório. Posso responder depois? Não, cara, isso aqui é minha esposa, eu preciso responder agora. Então, tem essa questão da conectividade. E ele é um parceiro, né? Um acessório que você usa no dia a dia, no escritório, na sua atividade física. Não vai substituir o relógio mecânico, porque a gente está falando de duas coisas diferentes. Né? Esse aqui é um relógio, embora esse aqui seja um relógio só com hora e data, né? Mas aqui você tem um relógio 100% mecânico. Você tem um relógio que ele não tem nenhuma tecnologia. Caramba.
Ele não tem, ele não tem bateria, ele não tem nada. Então assim, aqui pega, Bá. Você imagina, qual que é o modelo? Esse aí é um Star Legacy 4810. Lindo, lindo. Esse é um relógio que assim, ele é elegante hoje. Daqui a 20 anos ele vai continuar bonito. Daqui a 20 anos ele vai continuar sendo útil, que você só coloca no pulso, movimenta, ou você pode dar corda, e ele funciona. Então, assim, é uma tecnologia de 200 anos que ainda hoje funciona e que vai funcionar durante muito tempo. Então, nada vai substituir. O relógio mecânico é tradição, é para os puristas. É normal você ficar encantado com a parte de trás do relógio? Olha, infelizmente eu não trouxe. A Montblanc, ela tem uma tecnologia de decoração da parte de trás do relógio que só a gente está fazendo, que é uma decoração a laser. E um dos modelos é o relógio Y7T, que é um relógio de mergulho da Montblanc. E inspirado nos glaciais, e ele tem toda a parte traseira decorada, desenhada, né? É maravilhoso. E sim, cara, mas assim, é muito legal você ficar encantado com a parte de trás. Tem gente que fala assim, mas cara, eu queria, tipo, isso aqui tinha que estar para frente, né? Verem, exato, né? para as pessoas verem, mas é legal você ter uma beleza que é só sua também. Então, isso é uma coisa muito curiosa, né? Porque você veste, quando você usa esse relógio, você tem aquela coisa de estar com uma coisa exclusiva que às vezes as pessoas nem sabem, mas você se sente bem de você saber que tem aquilo, né? Exato. Nesse caso, tipo, ninguém vai ver, a não ser que você tire e mostre, mas quando você coloca, você fala, putz, essa peça é exclusiva por conta disso e você se sente bem. E eu acho que a Montblanc ela tem muito disso, né? Porque, por exemplo, uma caneta, às vezes, ela pode ser só uma caneta que você faz, uma anotação, mas quando ela se torna a caneta que você assinou o seu casamento, ela ganha um peso diferente. Verdade. Você entendeu? Quando você tem um relógio, né? Eu brinco assim que o que a gente tem de mais valioso né, é a vida. A vida é aquilo que a gente possui e a vida nada mais é do que o acumulado de tempo. Né? É um compilado de tempo. E você não sabe quanto tempo você tem. Nem eu, ninguém sabe. Então você não controla. Essa coisa está solta. Sim. A única coisa que eu posso controlar é como eu assisto o tempo. Então eu escolho assistir o tempo de uma forma particular minha, né? Então, os relógios são minha paixão por causa disso, né? Você pode... E cada um representa um momento da vida também. Tem isso, né? Sim. Então, para muitas pessoas, às vezes é o relógio do casamento, do nascimento do filho, um grande negócio, né? Então, tudo isso também acaba interferindo, né? Nessas escolhas. É, a conexão com os momentos. Caramba, eu tinha na minha cabeça alguma coisa que eu ia comentar sobre os relógios mecânicos, mas eu vou admitir que agora me falhou o que eu tava pra puxar. Puxa alguma pergunta aí, Silvio, enquanto eu tento lembrar. Cara, eu queria, na verdade... lembrei. Desculpa, não pode. Minha opinião, cara, quando alguém me fala, não, mas relógio, não sei o que, vai... Cara, o relógio, minha visão, é que é uma joia, cara. Assim, não tem como você pensar, pô, um brinco, um anel, um colar... Assim, nunca vai acabar, porque é uma coisa que expressa a sua personalidade. A minha visão do relógio é uma visão que ele também, assim... beleza, eu consigo ver as horas no celular? Consigo, mas o relógio, ele transmite a sua personalidade, o modelo que você escolhe, o mostrador, a pulseira, tudo. Então, eu acho que é uma extensão da nossa imagem. Por isso, cara... Eu não acho que nunca vai acabar. Eu acho que daqui a 200, 500... É claro que só sabe o que acontece daqui a 500 anos. Talvez não vai ter mundo, né? Por causa do aquecimento global. Mas eu acho que assim, é uma peça absolutamente atemporal por essa questão. Por dizer um pouco de quem você é. Que nem a roupa que você veste. Você vai ficar nu. Não, sem dúvida nenhuma. Você tá certo. O relógio ele é uma extensão um pouco da sua personalidade. Como você disse, uma vez uma cliente me disse para mim, Cris, não importa, as horas eu vejo no celular, o relógio é outra coisa. Relógio, porque assim, você imagina, aqui eu tenho uma excelência de engenharia suíça, é um produto feito à mão, entendeu? Por mais que a Montblanc tenha várias manufaturas, né? Então, existem relógios que são de manufatura integrada, que você adquire mecanismo ou parte de mecanismo de outros fabricantes, isso é normal na indústria, mas toda a assemblagem dele, a montagem, você imagina que assim, é uma pessoa que coloca um ponteiro, uma pessoa que vai lá e coloca esse número que está aqui, foi alguém, não é uma máquina. Sim. Então, quando você pega essa dimensão, você fala assim,
caramba, isso sabe, também valorizar num mundo tão, às vezes, a gente fala, né, de muito da sustentabilidade e tal. Isso aqui, cara, é 20, 30... Esse aqui tem mais de 10 anos no pulso. Uhum. Entendeu? Um relógio que eu não uso o tempo todo, né? Então, é como... Talvez as canetas tinteiros também, entendeu? Tipo... Então, mas a questão dos relógios, antes da gente ir para as canetas, que eu tenho muita curiosidade também pro universo das canetas, é que você comparou roupa com relógio. É diferente porque roupa ela é necessária. O relógio, ele não é necessário no termo da palavra mesmo, né? Não tem, se você não vestir um relógio, você pode sair na rua, não tem problema. Se você não vestir uma roupa, você não pode sair na rua. Nessa questão. Ok. Né? A questão do relógio, por que a pessoa vai querer usar o relógio? Tem dois motivos. Ou pela questão do valor que ele agrega para sua imagem, né? Que daí é uma questão mais cultural. Então, como você falou, tem essa questão de ser manufaturado, o valor que aquilo tem, a engenharia por trás, Perfeito. e a questão do status também, porque relógio, tradicionalmente, é também uma questão de status, né? O relógio que você está usando, a marca e tal. Ou por uma questão de funcionalidade. Por muito tempo era para ver a hora, hoje em dia não precisa mais de relógio para ver a hora, mas aí entra a questão dos smartwatches, que traz outro universo de funcionalidade que, como você falou, comunica muito com o público jovem. E aí, Christian, o que eu queria saber de você em relação aos relógios, nesse sentido, dentro desses dois motivos, tá? A questão de valor agregado à peça e de funcionalidade. O que você acha que agrega mais ao público jovem? É fácil transmitir a questão do valor que o relógio passa para o público jovem ou é mais fácil ir pela funcionalidade? Deu para entender a pergunta? Só posso fazer um comentário antes, rapidinho? Pode. Que é dois... Primeiro, a roupa, eu entendo que a gente precisa de roupa, mas você precisa desse bolso? Não. A maioria, quase tudo na nossa roupa, hoje em dia, nasceu muitas coisas no universo militar e se passaram a ser coisas que expressam estética e personalidade, uma essência própria. Então, eu acho que as roupas, se fosse só funcional, cara, todo mundo ia estar vestido com um macacão liso. Sim. Então, eu acho que por essa questão... Mas é que você não tá falando da roupa, você tá falando do design dela. Mas eu acho que se fosse isso, daí todo mundo não ia ter um estilo próprio com roupa. Ó, eu vou apimentar. Você falou assim, a roupa você precisa dela. Não, você não precisa. Mas culturalmente, se você sair sem roupa... Verdade. Se você sair sem roupa... Não, mas dependendo de onde você mora, você precisa, senão você morre de frio, por exemplo. Ok, beleza, então, concordo. Tem a questão de então, assim, também. Não, você tá certo, assim, você tem um pouco do cultural na roupa, muito, né? Que, assim, é uma coisa que você precisa para sair na rua, obviamente, porque senão vão te prender como maluco, mas necessário não é, né? Você pode... Sim. E aí, óbvio, você tem também a funcionalidade. Por exemplo, ele não precisa desse bolso. Mas se ele for desempenhar, sei lá, precisar de carregar alguma coisa, aí o bolso é necessário. Então, também tem a função. Indo em direção ao público jovem, eu concordo. Talvez o relógio ele não seja necessário, a não ser que você tenha uma função para ele, né? Mas ele pode sim fazer parte da sua estética, do seu look, né? Uhum. Ele vai te ajudar a talvez se diferenciar, porque isso talvez seja importante para aquela pessoa ou não. Eu conheço pessoas que não ligam, tipo, não é uma questão de status. Porque você pode usar um relógio de, sei lá, milhares de reais ou um relógio de alguns centenas de reais. Isso não importa. Esteticamente você vai estar legal, né? Sim. Então... Pro público mais jovem, eu acho que também no Brasil vai passar um pouco pela herança cultural que a sua família ou que o seu meio de convívio tem. Né? A gente compara muito isso com a Montblanc. A Montblanc foi uma das primeiras marcas a estar presente no Brasil. Né? A primeira loja Montblanc no Brasil foi ali na Oscar Freire com a Doc Lobo em 95. Né? Então você imagina... Se lá em 95 tivesse um cara com 45, 50 anos, comprando naquela loja em 95, hoje esse cliente tem 78 anos. Sim. Hoje, quem está comprando na Montblanc é provavelmente o neto dele.
E esse neto dele cresceu vendo o pai e o avô usando carteira Montblanc, caneta Montblanc, relógio Montblanc. Então, assim, não é uma questão de luxo, de ser supérfluo, mas também é uma memória afetiva. Cara, cara, isso me conecta com a minha família, me conecta com meu pai. Que é um pouco de como o luxo também é explicado na Europa, né? Você pega o mercado europeu, o luxo não tem essa conotação pejorativa que tem no Brasil. Lá é uma coisa que está dentro da sua família, é a bolsa que foi da sua mãe, a bolsa que foi da sua avó, é o vestido que sua mãe casou, sabe, o sapato, tudo isso faz parte um pouco da sua cultura, né? Não cultura no sentido literal, mas, sabe, daquilo que você conviveu, cresceu vendo aquilo. Sim, da sua bagagem, né? Exato. Sim. Então, o relógio, agora, termos de funcionalidade. Cara, um relógio mecânico ele pode ser extremamente funcional. Imagina você ter um relógio que ele vai reconhecer os dias 30, 31, 28, 29 de fevereiro de forma mecânica. Mas você precisa disso? Não precisa, mas é sensacional. Sim. Eu acho, então, isso que eu ia acrescentar, Sivers, você falou aí da funcionalidade e da questão da mensagem que você está passando para os outros, mas esse ponto, eu acho que o ponto pessoal, no meu caso, por exemplo, ele até fala mais alto. Você saber que você tá... um relógio mecânico é uma mini obra-prima de engenharia. Sim. Que você tá andando com você, e isso faz você se sentir, às vezes mexe com você, por exemplo... E eu gosto muito disso que você falou do luxo, porque eu enxergo de uma maneira parecida. Eu vejo muito mais como uma coisa de identificação e herança cultural do que de status. Por exemplo, eu tenho uma identificação forte com a Montblanc. E uma das razões é pelas coisas que a marca faz, entendeu? Esses dias, cadê? Aqui na L. Deixa eu pegar aqui a revista. Esses dias saiu a edição nova da L-Man. Então... Daí, por exemplo, tá com essa nossa campanha, que é livrarias. Cara, eu amo livros. E tá com um ensaio especial aqui com o Pedro Pacífico, que é o Bookster, que é um cara que, inclusive, eu tô trocando ideia pra ele vir aqui no podcast, falando dessa conexão Montblanc, livros, não sei o quê. Então, depois eu vou procurar aqui pra mostrar certinho. Então, cara, a Montblanc, quando eu tenho, assim... um relógio Montblanc, o meu caderno Montblanc, eu me sinto dentro dessa proposta. E honestamente, para mim não faz diferença se alguém olha meu relógio e sabe qual é Montblanc. Eu uso para mim. Agora, tem outras marcas que... de um segmento que a gente chama de luxo, que assim... Pra mim não tem apelo, pra outras pessoas podem ter, mas que pra mim não mexe, entendeu? E tudo bem, cada pessoa vê a mensagem que a marca quer passar. Eu acho que o mais importante, na minha visão pessoal, não é os outros, ele tá com tal marca, ele tá não sei o quê, é você se sentir ali dentro de uma tradição, pelo menos essa experiência, entendeu? É o que pra mim pega mais. E até entrando um pouco na parte de complicação, né? Todo mecanismo de relógio, quando ele tem acrescido uma função, o termo que a gente usa é complicação. Uhum. E quando você pega um relógio, por exemplo, a Montblanc tem um relógio de mergulho que tem uma resistência de 300 metros de profundidade, então você pode mergulhar com ele, é um relógio certificado de mergulho. É o ICT? É o ICT. Não, mas é muito legal, porque assim, ele é ICT, o nome, mas todo mundo chama de ICT. Nossa, então, assim, é muito legal porque, cara, todo grande relógio tem um apelido. E o nosso apelido pegou... O público tá chamando de ICT, né? Então, a gente costuma dizer que não são cores, são sabores. Entendeu? Legal. É muito legal. Mas a gente também lançou um relógio, e aí convido vocês depois passarem na loja. O Montblanc lançou o primeiro relógio zero oxigênio. Então a gente tem uma parceria muito legal com dois mark makers que a gente chama, né, que são figuras que são importantes para a marca, né, pelos feitos dela. Então a gente trouxe o Reinhold Messner, que é o primeiro cara a subir o Monte Everest sem oxigênio suplementar, lá em 78. Você acha que é brabo subir o Everest hoje? Você imagina em 78. No pulmão. Caraca, você tá maluco. O cara fez isso. Às vezes o pessoal vai tipo pra La Paz, assim, não consegue nem andar lá porque tá... Não, e um relógio é um instrumento de sobrevivência. Não, era necessário, porque você imagina você tá numa nevasca, você perde um pouco a noção do tempo, né?
Então, você sai para caminhar, você tem poucas horas de luz, você não pode caminhar no escuro, então você vai subir, sei lá, você precisa subir 300 metros até o próximo acampamento, então você tem que controlar o tempo, o passo, a adversidade. E o relógio, ele tem que ser um instrumento de confiança. Se ele, imagina, se para ou atrasa. Naquela época, né? Hoje o cara tem até dispositivos tecnológicos que ajudariam nessa função. Sim. Então o Reinhold Messner foi o primeiro cara a subir. Aí depois a gente teve, inclusive tem o documentário Netflix, né? Com o Nins Daipurja, que é o cara que foi o mais rápido a subir os 14 picos. Mais importantes, os 14 picos mais altos, ele é o mais rápido. Ele subiu com auxílio de oxigênio, mas você imagina, o cara subiu um Everest, desceu, no dia seguinte ele sobe outro, cara. Ele subiu 14 picos, né, no menor tempo possível, tá na Netflix, esse documentário é sensacional, e ele também é um parceiro nosso. Então existem relógios que foram à Lua, existem relógios que vão no fundo do mar, mas não haviam relógios capazes de subir um Everest. Por quê? Quando você está numa grande altitude, o oxigênio dentro do relógio, ele condensaria, criaria bolhas de água que afetariam o mecanismo, poderiam oxidar ou poderiam atrapalhar. Então o que a Montblanc fez? Ela fez um relógio mecânico, 100% mecânico, não tem tecnologia, e ela remove o oxigênio, substitui por outro gás e sela o relógio de novo. Então é um relógio que tem a capacidade de subir um Everest. Nossa, ele se autossela. Qual que é o nome? Esse é o zero oxigênio. Caramba. É um Geosphere zero oxigênio. Tem a linha também cronógrafo dele. Cara, é um relógio sensacional. E é a primeira marca a estar fazendo isso em relógios mecânicos, né? Então, respondendo a sua pergunta, cara, precisa, talvez... Você vai subir um Everest? Não, mas, cara, eu acho sensacional você ter isso no mas esse pulso. é o valor da peça, a história dela. Sim, Quando sim. você conhece a história, conhece meu trabalho que deu, a inteligência que tem por trás para criar todo esse mecanismo, é isso que faz você se apaixonar, né? Então a questão é como fazer essa história chegar até as pessoas para elas entenderem o valor que a peça tem. Sim, exato. Né? A gente, eu gosto muito do storytelling das coisas, né? De todas as marcas, e a Montblanc é muito rica. A gente tem muito orgulho assim, de estar numa empresa centenária, fundada em 1906, então você imagina quantas pessoas boas passaram antes de mim para que hoje eu possa estar sentado aqui falando da Montblanc, entendeu? Então é uma história muito rica que a gente estava até gastando um pouco de assunto no comecinho ali atrás, que eu falei assim, cara, eu tô fascinado, eu tô na Montblanc desde 2008, mais ou menos, mas o que eu tenho visto nos últimos anos na Montblanc... É bastante, já há 15 anos, né? E assim, o que eu tenho visto nos últimos 2 anos é sensacional, porque a Montblanc ela trouxe aí, caindo um pouco dentro do tema de vocês, a gente trouxe o Marco Tomazetta, que é um gênio do design, né? O cara já passou por várias maisons de moda, e ele é o chefe de criação da Montblanc hoje, ele é o diretor criativo. Então, ele está redesenhando, ele tá repensando, principalmente na parte de acessórios de couro, mas também em instrumentos de escrita, né? Desde linhas como, por exemplo, que a gente acabou de apresentar a Mestre das Artes, o Van Gogh. Nossa, lindo. Assim, uma peça sensacional, e tem a mão dele, assim, a leitura dele. Hoje você olha uma mochila, uma sling bag, né? Um couro médio, o brasileiro está começando a usar esses acessórios menores, compactos, né? Tem toda a criatividade dele, então... Você vê a Montblanc fazendo essa transição, pegando esse dinamismo, né? Pegando, sabe, um pouco de referências de moda. A gente está fazendo todas as apresentações das nossas coleções, elas acontecem no Fashion Week de Paris. Então a gente tem um boot lá, a gente leva a imprensa para lá. E assim, os comentários, cara, são os melhores. Todo mundo está impressionado assim, com a criatividade e sem perder a essência da marca, que isso também é importante. Então, eu queria né? aproveitar, Christian, que você está há 15 anos na marca e você pegou uma parte essencial dessa transição tecnológica e perguntar para você como é que funciona dentro de uma empresa tão grande, tão tradicional e tão renomada, essa antena que tem que ter para estar sintonizada aos novos assuntos, às novas tecnologias, ao espírito do tempo, como a gente gosta de dizer. Porque, deixa eu reformular melhor uma pergunta. Por exemplo, a gente está na internet desde 2012, né? E a gente começou só como um blog.
Se a gente tivesse só como um blog hoje, a gente estaria morto. Não teria moda masculina, não teria podcast, não teria nada. Então a gente teve que ir se adaptando às novas demandas que foram surgindo no universo da internet para sobreviver. Dentro de uma empresa tão tradicional como a Montblanc, eu imagino que isso seja um desafio gigante. Até porque, né, é uma empresa que é reconhecida pelo universo das canetas, dos relógios, que são objetos mecânicos. E aí vem a tecnologia e, cara, traz uma realidade completamente diferente. Você deve ter acompanhado isso dentro da empresa. Conta pra gente um pouco como é que foi isso, como é que surgiram essas discussões, se teve muita resistência dentro da empresa de não vamos entrar nesse universo, vamos ficar aqui. Como é que foi isso aí? Eu posso só complementar a pergunta, acho que aproveitando já que a pergunta do Sivers, eu queria entender como é que é, porque no começo do vídeo a gente acabou não se apresentando formalmente. O Christian, ele é Training Manager da Montblanc, aqui no Brasil, né? Isso. Cara, complementando o Sivers, como é que é a sua rotina assim? Porque eu imagino que você tem que fazer treinamentos fora e treinar as pessoas no Brasil. Como é que funciona todo esse ecossistema da transição que o Sivers perguntou e hoje do dia a dia, né? Bom, na verdade, sim, eu faço os treinamentos dos times no território brasileiro, né? Então, não só das equipes Montblanc, mas também dos nossos parceiros. E atuo também um pouco na América Latina, principalmente os países aqui do Cono Sul, Chile, Paraguai, Argentina, também com o treinamento desses times. Numa escala menor, obviamente, mas eu presto essa colaboração. Falando um pouco dessa transição, primeiro, a Montblanc, diferente do que algumas pessoas pensam, a Montblanc sempre foi inovadora. Né? Você imagina que, assim, para algumas pessoas até vale a pena explicar, porque talvez eles não saibam. A Montblanc é uma marca alemã. Ela não é francesa, não é suíça, é alemã. Né? Então, mas peraí, Montblanc alemã, né? De onde vem isso? Primeiro surge da cabeça de um engenheiro que lá atrás, quando as canetas eram acessórios de mesa, você não carregava a caneta para qualquer lugar. A caneta ficava estacionada na sua mesa. Imagina que você tivesse que ir no banco assinar um documento, você tinha que esvaziar a sua caneta, levar o seu vidro de tinta, lá no banco você abastecer a caneta, assinar, esvaziar de novo e carregar para casa. A caneta era fixa, porque ela vazava. Ela ia vazar, você não podia colocar no bolso. Nossa, que loucura. Então o engenheiro vai e ele pensa assim, cara, não, vou fazer uma caneta que não vaze. E ele cria a primeira caneta segura, a caneta que não vazava. Isso é uma revolução absurda, né? A gente não dá muito valor hoje, mas cara... Isso aconteceu em 1906, na época que o mundo estava pulsando. Você estava vendo, imagina, estava acontecendo fotografia, vitrola, navio a vapor, Zeppelin, tudo isso, o mundo estava pulsando de tecnologia, né, naquela época. E a caneta foi uma grande transformação, porque as pessoas passaram a poder escrever em qualquer lugar. Né? Então, eu sempre brinco, né? Cada país na Europa tem a sua característica, né? E a característica alemã é a engenharia. Né? A gente sabe, não puxando sardinha, mas talvez os melhores carros do mundo são alemãos. Cara, são fogo. Então, e eles criaram a primeira caneta que não vazava. A partir daí, você imagina se eles tivessem, não vamos continuar fazendo tinteiro, não vamos fazer uma rollerball. Se eles não tivessem feito uma caneta esferográfica. Se eles não tivessem revolucionado no material, porque hoje não é o mesmo material que se fazia antigamente. Né? Então, a Montblanc ela sempre caminhou nessa direção. Mesma coisa com acessórios de couro. A gente começou a fazer couro em 1935, né? Criando acessórios para você transportar a sua caneta. Então, o nosso couro, além da estética e da manufatura, da artesania, ele precisava ser funcional. Precisava atender uma demanda. Porque quando a gente colocou a caneta no bolso das pessoas, as pessoas não tinham onde carregar, não tinham onde prender. Então a gente fez o estojo. Por mais que isso pareça hoje uma conversa óbvia, mas lá atrás não era. Né? Então a Montblanc está sempre se reinventando. O processo para a gente entrar na tecnologia era natural. Nos anos 2010, né, todo mundo se atualizou. Vocês saíram de um blog, foram para um outro tipo de conteúdo. A Montblanc também, ela falou assim, olha, a gente precisa continuar. Só que sem perder a nossa essência. Qual a nossa essência? Manufatura, elegância, sofisticação, né? Tudo isso faz parte do DNA da marca. Então, eu comentava com o Pedro aqui, a gente tem um acessório chamado Augment Paper, né? O papel aumentado. É uma tecnologia que se você usa a caneta e o papel, é a mesma sensação que um papel e caneta normal. Ponto. Você vai escrever normal. Você fala assim, Cris, o que muda aqui? Só que esse papel ele está sobre uma base.
de couro inteligente. E a caneta tem sensores inteligentes. Deixa eu te mostrar. Tudo que você escreve nesse papel, você aperta um botão, você transmite para o seu celular ou para o seu iPad em tempo real. Você converte em PDF ou em imagem, compartilha por e-mail, por WhatsApp, posta na rede social, o que você quiser. Né? Só que a sensação é papel e caneta. Entendi. A sensação de escrita é a sua letra. Né? E você tem uma tecnologia sem abrir mão da tradição. É a mesma coisa. Você tem um smartwatch com todo o apelo de um relógio mecânico, né? Porque aqui você tem os botões de cronógrafo que são funcionais, você tem uma coroa que você gira e você acessa o conteúdo da tela, né? Você tem pulseiras de couro, né? Você tem pulseiras de borracha que tem uma sensação de vestir diferente. Então foi um processo simples dentro da Montblanc. Porque fazia parte da nossa... assim, a própria tradição da marca, digamos, é ser inovadora. Sim. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nosso cliente começa a viajar, ele começa a experimentar, como que a gente pode aumentar, talvez, a experiência desse cliente nas viagens? Um fone de ouvido. Ah, você tem aí, né? Eu tenho. A gente acabou de lançar o MTB03, que é um fone de ouvido in-ear, né? A gente já tem o over-ear, que é um fone de ouvido... Acho que tá no meu bolso. Eu já usei. É um fone de ouvido maior, mas aqui, ó... Então você tem a caixinha de alumínio, olha. É uma caixinha também que você carrega, né? E aí dentro você tem com cancelamento de ruído ativo, você tem com live mode, né? Que você ouve o ambiente externo. Pode chegar aí até umas 4, 6 horas de duração. Então, é um fone de ouvido urbano. Todo o design dele está inspirado na Meisterstück, né? A caneta preta com dourado. Você olha assim, você vê os códigos da marca, né? E não é porque é da Montblanc, cara, mas eu faço as minhas reuniões, os Teams, o Zoom, faço usando esse fone. Ele é leve, ele encaixa, você realmente fica isolado, você não tem interferência externa, né? E tudo isso, como eu falei, com a experiência, né? Com o desenho da marca, né? Você olha assim, embora tenha o logo aqui, mas você não precisa ver o logo para saber que é um Montblanc, né? Você sabe pelo toque, pelo código visual que ele tem, né? Então, assim, do meu ponto de vista de quem está há bastante tempo na marca, foi uma transição... Natural. Fluida, exato, Entendi, natural. legal. Fazia parte. Porque principalmente dentro do universo dos relógios, quem é muito apaixonado, ou muitas pessoas que são muito apaixonadas, a gente não pode generalizar, tem essa questão mais, um pouco rígida nesse aspecto, né? Que a gente estava conversando em relação... A gente começou o nosso papo falando em relação aos smartwatches, né? Que não gosta, não quer, não sei o quê, porque tem o preciosismo da mecânica, do valor da mecânica e tal. Mas eu acho que uma das influências das pessoas que não gostam de smartwatch é porque o Apple Watch, que popularizou muito, cara, ele é um mini tablet, um mini smartphone, ele não tem um formato assim. Assim, é claro, existem relógios que são mais retangulares, mas não é uma coisa que remete tanto ao relógio, né? Ao relógio, então é como se você estivesse usando um mini tablet. Eu não uso. Eu tenho uma discussão com um amigo meu, Pedro Com. Pedrão, beijo no seu coração. Que eu falo, Pedrão, cara, é legal, mas pô, vamos colocar um Summit aí no seu braço que vai ficar mais sofisticado, não sei o que. E ele gosta de usar Apple, porque realmente... que é a sacada da Montblanc, né? Trazendo o smartwatch e a experiência do relógio. Mas é que eu acho que assim, também tem um pouco do... Você não precisa ter um relógio só. Eu acho que é isso. Você entendeu? Você não precisa ter um relógio só. E o relógio, como todo acessório, ele vai combinar com o momento que você está vivendo. Então, ele está muito conectado com acessório, com moda, com roupa. Tem estilo. Você pode casar de jeans e camiseta? Pode. Ninguém te impede. Não tem uma lei que proíba. Você deve? Bom, aí já é outra coisa. Né? Sim, sim. Talvez se você faça parte do seu estilo, se tem a ver com o seu... com a sua característica, beleza, vai fundo. Mas tradicionalmente as pessoas casam de uma roupa mais formal e tal, não sei o que. Então, o relógio é a mesma coisa, né? Você pode usar um relógio com pulseira de borracha e paletó? Pode, não tem problema. Mas vai ficar mais legal se você tiver com de couro. Sim. E eu queria também comentar isso que você falou da inovação. Olha só uma dúvida, vocês são com frio?
Com pouco, pra ser sincero. Cara, eu Tranquilo. vou aumentar. Cara, Meu Deus! eu O ar tá sou- 16 graus. Eu sou descendente de chileno, Ah, então vai então- ser difícil eu sentir frio, Ah, mas tá então tranquilo. então tá bom. É que eu tô com o paletó aqui, Ah, tá, mas de eu- boa. Nossa, eu tô vendo Mas você pode. realmente. Nossa, eu tô cara, começando, camiseta. cara, tá vindo um vento gelado. É legal, cara, porque hoje em dia, quando a gente pensa em inovação, a gente tá em 2023, a gente sempre pensa em coisa digital, mas a inovação, ela vai muito além disso, né? Se a gente pensar todas as inovações, assim, históricas, pô, escrever, qualquer coisa. A inovação vai além de uma coisa digital. Mesmo hoje, se a gente pensar em 2023, 2024, 2025, cara, a inovação, ela tá muito também em ideias, que não necessariamente vão ser uma tela digital. Então, uma volta que nem o pessoal às vezes fala do slow fashion, do quiet luxury, ele é um tipo de inovação, mas uma inovação mais voltada a comportamento. Gostei dessa reflexão que inovação não é só uma tela, né, necessariamente. Não, sem dúvida. E a inovação ela pode estar escondida em várias camadas, né? Por exemplo, sustentabilidade é uma delas, né? Como que uma empresa pode ser mais inteligente, mais sustentável, né? Como que a gente pode repensar o consumo, o uso de algumas coisas, né? Então, a Montblanc também, ela caminha muito forte, alinhada, né, com todos os padrões do Grupo Richemont nesse sentido. Então, cara, inovação, é o que você disse, ele vai muito além da tecnologia. Inovação também é uma maneira nova de pensar, é uma maneira diferente, talvez, que você acrescenta, né? Perfeito. E agora eu queria falar um pouquinho das canetas, porque a Montblanc, pô, a minha experiência com Montblanc é com meu pai, né? Meu pai sempre tinha as canetas lá da Montblanc, tá? E eu ficava vendo o logozinho, né? Eu não podia tocar na caneta, não era a caneta era dele, eu não podia tocar. Queria que você explicasse um pouquinho, então, assim, por favor, Christian, o que é a questão que gera paixão no universo das canetas? Porque eu acho que, principalmente hoje em dia, as pessoas mais jovens podem ter dificuldade de entender por que uma caneta pode ter tanto valor, né? Então, da onde vem? Conta um pouco essa história de como surgiu. Você já contou um pouquinho, na verdade, né? Que eu acho que já deu pra sentir por que uma caneta pode ser tão importante, ter tanto valor, mas desenvolve um pouquinho mais e aí depois, no final da sua resposta, por favor, chega nos momentos atuais de como é que a Montblanc trabalha as canetas hoje, Não, enfim. legal. Eu acho que assim, a caneta, ela talvez seja o instrumento mais importante da humanidade, né? E aí eu vou pegar um pouco mais longe, eu vou pensar na escrita, antes de pensar na caneta. A escrita, cara, ela é libertadora, né? Primeiro que assim, a humanidade ela começa a avançar, ela começa a evoluir a partir do momento, né? De determinado momento da história, ela começa também a registrar a sua passagem. Então, lá no tempo das cavernas, o que eles faziam? Iam lá, escreviam na parede, registravam a passagem. A partir dali, começa também a evoluir para uma escrita de pictograma, de ideograma, né? Até evoluir para uma letra, digamos. Quando chega na letra, depois você tem a evolução do papel, né? Você tem a evolução dos instrumentos de escritas que vão surgindo, e isso começa a facilitar a comunicação e a transferência de conhecimento de uma geração para outra, né? Então, a escrita, de uma certa forma, ela é responsável por a gente ter conhecimento de coisas que aconteceram muito antes da gente estar aqui na Terra. Sim. Porque alguém foi lá e registrou. Porque senão seria o famoso telefone sem fio, Exato, né? exato. Vai passando Exato. aqui, mas quando chega lá é totalmente diferente. Você imagina assim, eu costumo falar até para alguns amigos meus, clientes, né, que eu falo, pô, quem vai contar a sua história? Você vai deixar que outras pessoas contem a sua história? Conta você a sua história. Escreve você. Escreve suas conquistas. Começa escrevendo, sabe, pequenas conquistas. Não precisa... Escreve uma página por semana, né? Daqui a 10 anos você vai ver como isso foi importante. Daqui a 30, 40 anos, quando talvez você já não lembrar mais, você pode voltar lá e pensar, pô, lembra quando eu tinha aquele estúdio, né? Como que foram aqueles anos, as pessoas com quem eu conversei. Então, uma forma de você registrar. Uma vez eu tive uma cliente, eu não vou falar o nome dela, porque ela é famosa, mas ela uma vez ela chegou na loja, ela falou assim, Cris, poxa, eu preciso comprar um presente. E onde que eu acho medalhinha? Porque o filhado dela estava nascendo, né? E ela, onde que eu compro essa medalhinha? Não sei o quê. Ela não entrou na Montblanc, ela entrou porque ela me conhecia, ela estava desabafando, não tô achando, né? E aí, enquanto a gente tomava um café e tal, não sei o quê, ela falou assim, já sei. Eu vou dar para ele uma Meisterstück 149 tinteiro, aquela caneta bojuda, né? Vou dar essa caneta. E até eu falei assim, pro seu afilhado,
acabou de nascer, um recém-nascido, né? Ela falou, é. Aí sabe o que ela fez? Ela é uma jornalista. Ela escreveu uma carta do dia que o afilhado dela veio ao mundo. Então ela colocou lá, tipo, sei lá, dia 8 de dezembro de 2009, né? E ela começou a falar, São Paulo, o clima tá assim, na rádio tá estourado isso, né? E aí, cara, imagina lá, ela jornalista, ela domina a letra. Cara, ela fez uma carta linda, linda. O presente é a carta. Nossa, que demais, adorei isso. Só que a caneta vai junto. Então, assim, quando ele tiver 18 anos, ele vai poder pegar a caneta pra ele, vai fazer o que ele quiser. Mas, assim, você imagina uma pessoa te escrever o dia que você veio ao mundo, o que estava acontecendo, quais eram as... Nossa, eu vou roubar essa ideia de presente pra mim. Cara, Nossa, é incrível. Acho que muita gente vai roubar essa ideia boa, depois de assistir esse podcast. Cara. É incrível. Então, assim, não é a caneta que importa. É o que você escreveu com ela. É o que você viveu com ela. Casamento. Todo mundo no casamento se preocupa muito com a roupa, com o relógio, com a aliança. Obviamente, tudo isso faz parte do pacote. Mas repara quantas vezes são fotografadas as pessoas assinando, porque é o noivo que assina, a noiva que assina, o padrinho que assina, todo mundo assina. Aí você vai ver qual é a caneta que usaram, né? Cara, por que você não estabelece ali, cara, vamos fazer essa caneta do casal, né? A partir de agora, tudo que o casal conquistar, conseguir, a gente vai assinar, né, o apartamento, o batizado do filho, tudo com essa caneta. Então, as canetas, elas servem como uma espécie de uma âncora emocional daquilo que você está vivendo, porque ela registra, né? Ela deixa a sua passagem, ela marca aquele momento. Então, do ponto de vista, digamos, emocional, do ponto de vista da construção, do material, isso vai variar, depende. Por exemplo, você pode ser um cara que gosta de caneta de metal, tem, porque a tua letra é única. Imagina que você vai fazer uma letra e eu não consigo copiar ela, certo? A gente concorda nisso. Ok. Nem você também consegue copiar sua própria letra em alguns casos. Por quê? A sua letra, além dela ser pessoal, uma característica única sua, a sua letra também ela vai ter uma influência do momento que você está vivendo. Então, imagina que se você for fazer uma lista de compra, né? Ah, peraí que eu vou anotar aqui onde que você traz da padaria, por exemplo. Você vai fazer uma letra, né? Agora você pegar e falar assim, faz uma dedicação, escreve uma carta, né? Sei lá, pro seu pai, sua mãe, sua esposa. Você já vai fazer outra letra. Se eu falar, ó, assina aqui a entrega que você está retirando na portaria, você vai fazer agora se eu falar assim, ó, assina aqui a compra do seu apartamento. Assina aqui sua certidão de casamento. É outra letra. Então, a sua letra é única. Assina aqui a carta de presente. Exato. A sua letra é única. Então, assim, como a sua letra é única e ela também tem interferência dos momentos que você vive, você também pode escolher um instrumento de escrita adequado com aquela ocasião, com aquele momento, né? Então pode ser uma caneta mais pesada, pode ser uma caneta tinteiro, pode ser uma caneta esferográfica. Depende do momento que você está vivendo, da situação que você quer registrar. É obrigatório você fazer isso? Não, não é. Mas eu te garanto que vai ser satisfatório, né? A gente costuma dizer que às vezes a Montblanc também ela serve como um reforço daquela pessoa quando ela se forma. Por que as pessoas dão uma Montblanc? Porque é um reforço, fala assim, cara, você chegou lá. São poucas pessoas que conseguem. Você conseguiu. Parabéns, está aqui, ó. Isso é um marco. É um símbolo, né? É um símbolo. Cara, eu conheço clientes, assim, médicos mega importantes, assim, várias canetas Montblanc. Aí você vai ver qual é a preferida. Cara, que eu ganhei do meu pai na formatura. Tipo, não é o valor da peça, sabe? Mas é quem te deu ou o que ela marcou, o que ela significou. Então, a escrita, ela tem muito disso, né? Acho que todo mundo consegue concordar um pouco nessa parte. E eu acho também que hoje o mundo ele precisa de um pouco mais de incentivo das pessoas escreverem mais. Eu gosto muito de ler a história assim, os grandes caras do passado. Desde tá tendo aqui a exposição do Da Vinci. Todos eles tinham diário. Assim, todos. Você pega os presidentes dos Estados Unidos, todos os grandes tinham diário. Inventores, desde Nikola Tesla, Da Vinci, todos tinham diário. E hoje em dia, e o diário é uma coisa que deixa registrado seus pensamentos, suas ideias, os acontecimentos. E a minha sensação é que
as pessoas foram... A minha sensação não, né? Com certeza as pessoas foram diminuindo esse hábito do journaling, né? Que eles falam em inglês. E eu acho uma pena, porque, cara, é um exercício tanto de registro quanto de autorreflexão. Cada coisa que você escreve, se ilumina alguma coisa na cabeça. Bastante. A pandemia trouxe muito de volta isso, né? Essa necessidade de você se expressar. Dizem, né? As pessoas falam assim, você quer saber se você tem uma grande ideia mesmo, põe ela no papel. Né? Porque aí você vai ter a dimensão dela, do realizável, né? Ou do tamanho dela. Então, colocar as coisas no papel, colocar a escrita, e é o que você falou, é um momento de reflexão muito importante, né? Eu digo para as pessoas, começa devagar, faz uma vez por semana. O que você gosta? De charuto, de vinho, de jazz? Cara, põe uma playlist, sabe? Ou tipo, fica ali meditando, vai num parque, escreve uma página. E até eu brinco muito, né? Que eu falo assim, começa escrevendo suas conquistas, tá? Celebra as tuas vitórias, porque tuas derrotas tá cheio de gente soltando rojão. Exato. Então eles vão te lembrar, você não precisa disso, mas as tuas vitórias, às vezes, cara, coloca lá, cara, essa semana eu fui 3 vezes na academia, me sentir bem com isso. Isso vai ser um reforço, um apoio. Na semana que vem você fala assim, legal. Você entendeu? São coisas pequenas, mas que fazem diferença, sem dúvida. Até pra saúde mental, cara, sem dúvida nenhuma faz. Todo terapeuta indica muito isso, né? E além disso, o papel tem uma questão muito interessante, que, tem vários estudos que falam isso, que não é a mesma coisa você escrever no smartphone ou no computador, porque assim, como ali você tem espaço ilimitado, e é uma coisa muito rápida, você escreve sem pensar muito, assim, claro, dá para você fazer devagar, mas é comum você ir soltando palavra. O papel sendo... Você tem que pensar o que você vai colocar, porque você não quer estragar. Esse meu caderninho aqui, eu escrevo com a letra bonita, com cuidado, eu penso, então assim... Não dá pra dar Ctrl Z, né? Você não faz Ctrl Z, então você tem que refletir, você tem que fazer uma curadoria do seu próprio pensamento para chegar na ideia, então... E eu acho que tem mais do que isso, eu não vou saber dizer tecnicamente, porque obviamente não é minha área, mas... Certamente o trabalho manual de escrita deve mexer com partes do cérebro diferentes de digitar. Sim. Não, isso deve dar isso é fato. Uma experiência completamente diversa. Eu tenho uma cliente nossa, ela é psicopedagoga, ela uma vez comentou que assim, é até por isso que existe uma idade, uma fase, né, adequada ou ideal para você alfabetizar. Porque a criança, ela também, você pode reparar, uma criança quando ela começa a pegar o lápis, né, ou a caneta, ela não tem a coordenação ainda fina de segurar apropriadamente. Então ela pega assim, né, ela vai evoluir, porque também a própria musculatura dela ainda não está desenvolvida, né, para ela fazer esse exercício. Então passa por isso, né, você ter essa evolução. Agora... A escrita, ela é responsável, vou dar um caso muito particular, muito pessoal meu, né? Quando a minha avó faleceu, minha avó é chilena, a gente estava lá na cidade dela, e eles me trouxeram uma foto de um bebê. Falaram, esse aqui é da sua família. Aí eu vi, pelo bebê, eu falei assim, cara, sou eu. Né? E o pessoal mais novo talvez não saiba, mas antigamente a gente revelava as fotos, uma coisa que não se faz quase hoje. As pessoas revelavam as fotos. E era muito comum, pergunta pro seu pai aí, sua mãe, as pessoas escreverem a parte de trás da foto. Então tinha a foto que era o registro visual. E atrás você colocava as suas impressões. Aquela foto tinha 6 meses de idade. E a minha mãe, morando em outro país, distante da mãe dela, escreveu atrás da foto, me apresentando para minha avó pela primeira vez. Então ela colocou, ó, aqui está o Christian com 6 meses de idade, ele pesa tanto, nasceu com saúde, não sei o quê. E ela escreveu. Aquilo para mim foi, assim, teve um momento emocional muito forte, porque minha mãe, quando escreveu aquela foto, ela tinha 22 anos. Uma menina, cara. Uma menina. Então você imagina assim, eu vi ali toda a letrinha dela, cara. A letra dela, tipo, ela passou a caneta, aquilo que tá registrado foi ela que fez. Foi ela que fez. Muito única, né? Hoje você tira uma foto, você posta, beleza. Cara, e se o Zuckerberg amanhã ficar doido e falar assim, cara, acabou, faz o Elon Musk, acabou o Twitter, virou X e tipo, meu, o que você faz com o seu registro? Sumiu. Cara, você perdeu tudo, né? Se eu tirar uma foto aqui, ó, por exemplo, hoje, eu vou tirar uma foto de vocês dois. Tem o registro. Mas se eu escrever, eu vou colocar, por exemplo, cara,
a sala ficou fria, o café estava gostoso, vi o jornal pela primeira vez, porque são coisas que não vão estar na foto, mas estão na minha memória. As sensações. As sensações, cara. Então, assim, isso é muito importante. Se você quiser fazer como os caras das cavernas, deixar registrado sua passagem, ou contar a sua visão do mundo e não deixar que outras pessoas contem o que você achou, o que você pensou, coloca você as suas opiniões, as suas ideias. Muito bom, cara. Isso é sensacional, a ponto de vista da escrita, né? Não Sim. falando do instrumento. E às vezes eu tenho um pouco de aflição, porque a gente cresceu numa geração, certamente você também, Christian, que a gente na escola escrevia, né? Claro. A gente aprendia escrevendo, era caderno e tal. E aí hoje, às vezes, quando eu vou escrever uma carta, eu não me reconheço direito, sabe? Minha letra tá feia, eu tenho um pouco de dificuldade, minha mão dói, eu falo, cara, que absurdo isso, velho. Eu fico um pouco triste, sabe? Porque com a dificuldade de escrever... Os primeiros países a fazerem essa migração para alfabetização no teclado, na tela, eles estão regredindo, eles estão voltando para papel e caneta, porque tem a questão também, né? Assim, a transmissão do que você pensa para o papel, ela é importante, né? E o teclado, ele é um facilitador, não é? Talvez não seja a única forma de você se expressar ou você escrever. Não, né? e eu acho que os colégios hoje, minhas enteadas estão no colégio, elas escrevem ainda, né? Acho que o colégio ele força ainda essa questão justamente por tudo que a gente está falando. A questão é como depois que você sai do colégio que você vai alimentar isso no dia a dia. Porque fora do colégio não tem ninguém que vai falar pra gente escreve. Então tem que ser uma iniciativa nossa, né? E o que o Pedrão colocou, né? Assim, as pessoas mais interessantes que eu conheci até hoje, elas escrevem um diário. Legal. É impressionante, assim, os caras que eu mais admiro, empresários, assim, todos eles que eu tive a oportunidade de conversar, eles escrevem, eles anotam, né? Dizem, inclusive, né, que assim, aqui não é feito para guardar, aqui é feito para criar, né? O papel é que guarda. Você fica gastando HD, acumulando, aqui é feito para você... espaço, né? Então, usa a cabeça para criar. Não para reter informação, entendeu? A informação você pode pôr no papel. Nossa. Legal. Caramba, cara, eu acho que a gente, no último episódio que a gente gravou, a gente também teve um momento que teve uma reflexão tão boa que eu falei assim, cara, eu acho que é melhor encerrar, porque é o ponto ápice do negócio, cara. Essa aqui é pra criar e guarda no papel. Realmente, cara, eu acho que eu acho que atingimos o ápice. O ponto do Everest, né? Não é o ponto do Everest. Chegou no topo do Everest. Caramba, então eu acho que a gente realmente pode fazer as considerações finais. Caramba, meu, Christian, eu não sei se você tem mais alguma pergunta. Não. Nossa, cara, eu queria, então, agradecer, cara, essa presença, porque, meu, foi um episódio muito filosófico, assim, de uma... Cara, eu sabia que o papo com você ia ser foda, cara, desculpa usar essa palavra, mas... Porque eu te conheci no... Ela veio com uma consideração final longuíssima, né? Continuando o papo, mas eu te conheci no evento da Montblanc que tava lançando a Van Gogh. A Van Gogh, e você, o Christian foi o cara que fez a apresentação e falou do Van Gogh. E, mano, aquela experiência foi foda. Teve um pianista tocando um Debussy, depois o Fábio Maca escrevendo cartas. O Maca é sensacional. Usando a letra do Van Gogh. Ele fez uma pra minha mãe. Mãe... te amo, aliás, deixa eu mandar um beijo pra minha mãe, já que falei dela. Então, assim, eu falei, putz, cara, logo eu já falei com as meninas, falei, mano, vamos levar o Christian pro podcast, porque você é um cara que tem essa paixão por cultura, que é uma coisa meio holística, né? É a inovação do mecânico, a inovação do consumo e a conexão da ideia com o papel e do controle do tempo. Então, eu acho que foi um episódio que foi muito, muito filosófico. Então, não era a intenção, mas valeu. Não, mas eu já sabia que ia ser, cara. Depois que eu te conheci. Então, cara, eu queria te agradecer muito, porque foi muito... Eu acho que vai ter muita coisa pra galera pensar depois de assistir esse episódio. E eu sugiro, começa hoje, mesmo que, eu vou começar hoje um diário, num aplicativo de diário, não tem problema, você pode começar com isso, mas, reflete sobre o episódio de hoje, reflete sobre as coisas que a gente falou e anota. Eu acho que fica aí uma inspiração para todo mundo começar a dar esse passo, porque realmente esse aqui, o estudo que a gente falou é uma coisa para pensar. Então eu queria, depois eu vou deixar vocês fazerem as considerações finais, queria agradecer de coração, Christian, a sua presença, queria agradecer muito a galera da Montblanc, ama a marca, um beijão para toda a equipe aí, Nilza, a Ju, todo mundo, a Isa, obrigado mesmo.
E, Silver, sempre um prazer gravar contigo. Obrigado. Obrigado aqui para nossa equipe toda. A Bárbara e a Ruth lá estão cuidando de toda a parte técnica. Sem elas seria impossível. E um beijo no coração de todos os seguidores, porque, é para vocês que a gente faz isso mesmo, é o que move a gente. Então, obrigado. E eu queria deixar vocês fazer as considerações também. Ó, Christian, você chegou hoje falando que o objetivo era me convencer a usar o Summit. E, cara, eu achei que o papo foi muito rico nesse sentido, né? Porque uma coisa que ficou pra mim, que talvez eu não tinha refletido com mais profundidade antes, é que smartwatch é uma categoria que dentro dela tem vários segmentos, vamos dizer assim, né? Nem todo smartwatch é igual. Então, como o Pedro falou, um Apple Watch é uma experiência completamente diferente de você vestir um relógio desse aqui, né? Um anula o outro, né? Exatamente. Então, isso foi muito rico para as minhas impressões sobre um relógio digital. Acho que o seu objetivo foi alcançado com sucesso. Você já sabia, já veio com uma segurança. Assim. E eu queria te agradecer também por aceitar o convite, vir até aqui, reservar um tempo na sua agenda, que deve ser certamente muito corrida, para conversar com a gente. Então, obrigado mesmo por compartilhar seus conhecimentos com a gente, que são vastos. Tenho certeza que muita coisa não deu para apresentar aqui, mas obrigado. Foi um prazer. Galera, eu da minha parte agradecer de fato a oportunidade. Eu falei assim, eu me sinto honrado estar aqui. Imagina, num podcast que já passou Taleb, Padilla, o Kim, que vocês mencionaram, uma galera que tem muita coisa para dizer. Assim, eu tenho muita satisfação de poder vir aqui falar um pouco das coisas que a gente gosta, daquilo que a marca tem feito. Também deixar o convite para quem tiver interesse, cara, entra numa loja, vai lá, pede para fazer o teste de caligrafia, de você usar o tester das nossas tinteiros, você saber mais a respeito do Summit, dos headphones também. Então fica o convite para a galera que quiser. A gente tem as lojas aqui nos shoppings de São Paulo, mas também temos alguns parceiros. E é isso, eu acho que assim, super satisfeito pelo papo, pela conversa. Eu acho que, cara, não é à toa que vocês estão estourados aí, fazem o sucesso que fazem. Obrigado. Como hosts aqui, vocês são geniais. Valeu mesmo. Tamo junto, Christian. Valeu pelo carinho. Valeu, é isso aí. Tamo junto. Então, senhores, muito obrigado por prestigiar mais uma edição aqui do nosso Moda Masculina Podcast. E a gente se vê na semana que vem. Até logo. Valeu.